Apocalipse, capítulo 17, o livro da revelação de Iehoanã, que você chama de Juan no espanhol, John no inglês, porém nome de pessoas não se translitera, não se pode mudar. Alguém estava dizendo que vê minhas pregações, assiste meus vídeos e disse que... Então, esse alguém dizia: eu vejo que você cita os nomes em hebraico, porém, quando é Paulo, você não cita em hebraico. Mas eu fui ver no hebraico, né? Paulo é Paulo, não muda nada, né? Paulo. Eu fui ver, não muda nada, porque se o nome Paulo mudasse alguma coisa no hebraico, eu iria também passar a falar aqui em hebraico, né? Isso é porque estão vendo as pregações, né? Mihael, não é Miguel, é Mihael, não é Pedro, é Kefa, né? Não é João, é Iehoanã, não é Tiago, é Iacove, não é Jesus Cristo, Jesus latim, Cristo grego, né? Grego romano, romano grego, mas é Yehoshua Mashiach, né? Então aqui no Apocalipse capítulo 17, versículo 10, é dito aqui: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher estava sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Quem caiu? Egito 1, Assíria 2, do Senaqueribe, Babilônia 3, do rei Nabucodonosor, Medos persas, né? do rei Artaxerxes, Dário, e também caiu o grego. Então você conta Egito, Assíria, vai contando, dá 5. Babilônia, Medos persas e a Grécia, né? Javã, a Grécia, né? Dos quais 5 já caíram, 1 existe. Aí é Nero, que William Branham cita, né? É Nero, é o Império Romano. E quando Iehoanã, que você chama de João, escrevia, o anjo falava com Iehoanã, ainda não existia a Igreja Católica Romana no mundo inteiro, né? Talvez, eu acredito, talvez não, ninguém ainda era chamado de cristão. Cristianismo, religião do cristianismo, igreja cristã. Porque quando Iehoanã escreve aqui, se chama de apóstolo João, apóstolo Iehoanã, ele estava vivo. Ora, se ele estava vivo e ele era Yehudim, ele não ia aceitar nunca modificar o nome de Yehoshua para Iesos. Ele não iria aceitar modificar o nome hebraico para Iesos, no grego helenístico, né? Porque a letra O de Iesos só saiu quando o Papa Damaso, no ano 392, deu ordem para Jerônimo fazer a Bíblia Vulgata no latim, né? Sair do grego, que é hebraico, hebreu, Israel, israelense, Yehudim, que quer dizer judeu. Isso aí Roma nunca teve interesse, né? De voltar às raízes. Você sabe que Cláudio, em Atos dos Apóstolos 18, expulsou de Roma os judeus, Yehudim. E a Bíblia fala que Áquila e Priscila foram expulsos. E quando expulsou os judeus, expulsou a raiz, a base, o alicerce da Kenessian, congregação, Kehilá, comunidade em Roma, os quais os primeiros apóstolos não foi Pedro, não foi nem Kefa. Porque Kefa e os outros 11, Matitial 19:28, que vão julgar as 12 tribos de Israel.
Também não foi Paulo que fundou a primeira congregação em Roma, em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 17, o apóstolo Paulo reconhece que foram os apóstolos Andrônicos e Júnias, antes de mim, né? Paulo dizendo, fundaram a primeira congregação em Roma, mas quando expulsou os judeus, os iudinhos, em Atos 18, essa congregação perdeu as raízes, né? Perdeu a vida, que ela vai se corromper e nunca mais vai voltar à verdade. Aí lá no ano 392, depois do casamento da igreja e o Estado, mas aí deve-se notar que havia uma Keilah, comunidade keynesiana, congregação primitiva, que começou em Jerusalém, né? Se espalhou a Roma, porque esse cristianismo aí, cristão, saiu a partir do imperador Adriano, depois da morte do imperador Trajano, no ano 116. Do ano 117, então, começa lá os cristãos, no ano 325, a igreja cristã de Roma, que já quer ter a primazia, o primado, casa com o imperador Constantino, né? Que já estava na Turquia, em Constantinopla, atual Istambul, também cidade de 7 colinas. A diferença da cidade de Roma, que é uma perna de ferro do Império Romano, e a outra perna de ferro, Constantinopla, atual Istambul, as duas têm 7 colinas. É que nas 7 colinas de Istambul, Constantinopla, do imperador Constantino, né, o Império Bizantino, a Roma do Oriente, lá nessas 7 colinas hoje tem 7 mesquitas, mostrando que é Islã, é muçulmano, é islamismo, é o Corão, que manda lá na Turquia do Recep Tayyip Erdogan, o atual presidente da Turquia, que quer tomar o monte do templo para ele, que quer tomar Israel para ele no futuro, não quer invadir Jerusalém, né? Lembra-te que a Bíblia diz que o trono do diabo, de Satanás, Apocalipse 2,13, está na Turquia, né? Pérgamo, mas hoje o nome mudou para Bergama, né? Atual Bergama, né? Então, não tem nada a ver com o papado. Esse 8º rei aqui, que o anjo vai dizer a Jehoanã, que se chama de apóstolo João. 5 já caíram, um existe, que é o Império Romano, Nero, outro ainda não é vindo, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Você não pode nem dizer que é Roma papal. E Roma papal, desde o ano 325, já tem aí mais ou menos 1.700 anos que Roma papal está pendurando na terra. E a Roma dos papas, né? Se você falar que não pode ser, porque o 7º reino que viria depois do 6º, que era Nero, lá no ano 67, que mandou decapitar, matar o apóstolo Paulo, fora dos muros de Roma, o anjo está dizendo que o 7º reino que vem vai durar um pouco tempo. Não é nem o otomano, que derrotou a perna de ferro em Constantinopla, lá em 1400 e tanto, lá o imperador Constantino, o nome, né? E a Roma na Europa caiu no ano 400 e tanto com o imperador Rômulo. Mas o Império Romano do Oriente, bizantino, durou mais tempo. O Império Otomano durou 600 anos. E como que vai ser Roma Imperial, o 6º reino? 5 caíram, existe, era Nero. Como que o 7º vai ser Roma Imperial? Como que o 8º vai ser Roma Papal, se o 8º rei é uma dessas 7 cabeças, e na 1:11, na 3:19, Miqueias 2:5, 2:15, Miqueias 5:5, todos esses textos, e está valendo porque é Bíblia, eu não devo pregar nada além ou aquém da Bíblia, mas só a Bíblia. Diz que é um assírio. Diz que a Síria foi ferida de uma chaga mortal. Diz que o filho lá do Belial, lá, o filho da perdição, sai de Ninive. Ninive era a capital do Império Assírio. Você vai dizer, é a atual Mossul, no Iraque? É. A Síria dominava desde o Iraque e dominava tudo ali, ó. Todos esses países do Oriente Médio, incluindo Israel, né? Lê o livro de Tobias, que você acha que é apócrifo. Tobias está em êxodo, em diáspora, fora de Israel, no tempo do Império Assírio. Como você vê um anjo descendo, matando 185 mil soldados assírios no tempo do rei Ezequias, no tempo do profeta Ishaial, o qual você chama profeta Isaías. Então a Bíblia fala desse império. Não só fala desse império, mas o anti-Machia, não é nem anticristo.